Oi pessoal, voltei com mais uma atividade que agora vai falar um pouco sobre o cheio e o vazio. Para isso a gente vai olhar uma gravura do Rossini Pérez e vamos observar aqui o que chama mais a atenção de vocês. Na minha opinião são as cores, os contrastes do laranja, ele está em diferentes tons e aí ele com o branco, né, dá um contraste bem grande. O Rossini Pérez observava muito a caixa de costura da mãe dele e essa gravura é baseada um pouco nisso. Para fazer esse efeito desses contrastes, dessas cores, a gente pode fazer através dos carimbos, que também é uma maneira de reproduzir a mesma imagem várias vezes, como a gravura, né? Agora os carimbos têm uma história um pouco diferente. Os primeiros foram feitos com pedras e duravam até 100 anos. Depois ele virou um carimbo de madeira. E aí então a gente tem agora o carimbo de borracha, né? Que é esse mais atual, que todo mundo tem algum em casa. A gente também vai fazer um carimbo utilizando pedaços de madeira, barbante, cola e tinta. Mais uma curiosidade sobre os carimbos: a palavra carimbo é de origem do continente africano, de um país chamado Angola, onde se fala uma língua chamada Bantu. E carimbo vem da palavra quirimbo, que quer dizer marca. O Rossini Pérez também viajou muito para a África e coletou vários elementos do repertório dele durante essas viagens também. Bom, agora então a gente vai começar a nossa atividade, que é fazer os carimbos, tá? Para isso o material que vai precisar é um pedaço de madeira, vários pedaços de madeira em tamanhos diferentes. Quem não tiver madeira em casa pode usar papelão também, tá? Ou qualquer outro material que tenha mais ou menos essa largura e esse tamanho. Pedaços de barbante, eu uso mais ou menos 30 centímetros, porque aí é mais fácil de controlar enquanto a gente vai enrolando na madeira, né? Bom, a nossa almofada aqui do carimbo vai ser uma bandejinha e aí tinta. Às vezes também é legal ter um pincel, porque a gente pode entintar o carimbo usando esse pincel. A gente dá uma segurada na linha, enrola e aí eu quero amarrar bem forte para ele ficar firme. Primeiro um nozinho. E sempre pensando em criar algum desenho interessante com esse carimbo, um padrão aí de geométrico ou não, mas com linhas interessantes. Então, por exemplo, dei esse primeiro nó e eu tô criando esse daqui, que vão ser duas linhas, mas a gente pode fazer em formato de X, sei lá, vários desenhos diferentes. Esse aqui tá pronto, primeiro bem tranquilo, bem facinho, primeiro nó. E aí, eu posso até fazer um desenho um pouquinho mais solto assim, com isso. Ó, estão vendo aqui? Umas linhas todas no mesmo sentido. Se eu quiser também eu posso mudar e colocar. Importante que essa linha não se solte, para que o desenho fique legal quando for carimbado, tá? Tem gente que gosta de fazer isso com borracha usada, alguma borracha que não usa mais em casa também dá pra fazer. Último nozinho aqui, dá uma apertada, fica bem forte. E é isso, tem dois desenhos diferentes no mesmo carimbo. Então vamos lá, para entintar o nosso carimbo tem duas maneiras, vou mostrar pra vocês agora. A primeira é pegar a tinta e colocar na bandeja. Espalhar bem, de maneira que o carimbo seja entre todo em contato com ela, certo? Então, acho que o carimbo é mais ou menos desse tamanho, aí eu espalho a tinta assim. Outra maneira é pegar a própria tinta com o pincel e passar direto no carimbo. Então eu vou fazer essa primeira, mais um pouquinho de tinta, passando com cuidado para não ficar em excesso, porque então o desenho acaba ficando um pouco bagunçado se a gente passa excesso de tinta, tá, pessoal? Outra coisa legal de se fazer é usar duas cores no mesmo carimbo, como por exemplo aqui. E essa folha com uma cor diferente também realça muito mais o contraste. Vamos colocar mais forte. Aqui de novo. Olha lá, que legal. Ficou bem evidente aqui o cheio e o vazio, igual a gravura do Rossini Pérez, né, pessoal?
Agora eu vou tentar nesse daqui que é um pouquinho mais curto, vamos ver. Outra imagem. E quem tiver folha colorida em casa, também pode tentar. No jornal, revista, tudo fica interessante fazer uma intervenção. E aí eu posso começar a pensar em construir uma imagem só de carimbos. Fazendo aqui repetições, construindo um padrão, ocupando esse espaço aqui do papel com essas marcas. Bom, para construir essa imagem eu usei 2 carimbos, certo? Esse e esse. Então, quando a gente começa a observar, aqui é muito interessante pensar em explorar esse material que a gente tem, né? Esse carimbo produziu essa imagem, essa e essa. São 3 imagens completamente diferentes. O Rossini Pérez fazia isso com as gravuras dele. Ele usava uma placa de metal com ácido e experimentava, explorava tudo aquilo e criava as imagens e ia selecionando o que ele achava interessante. Então, nessa ideia aqui, a gente também pode fazer isso. Tem até uma brincadeira que a gente faz, que todo mundo já fez quando era criança e que faz até hoje em dia, que é olhar uma nuvem e enxergar um desenho nela. Se eu olhar esse desenho, eu posso ver um leão aqui. Às vezes quem está em casa não, mas aqui eu vejo um chapéu. Enfim, explorar e tentar encontrar formas diferentes de usar o seu carimbo. Ele tem um desenho só, mas ele pode produzir todas essas marcas que estão aqui nesse papel.